Sexta-feira 13, que dia assombrado, não é mesmo? Algumas pessoas dizem que é um dia de azar, que as bruxas saem voando por aí, que é um dia cheio de maldição. Será que realmente tem alguma coisa especial nessa terrível data? E como cristãs, a gente vai descobrir se faz sentido, qual é o perigo de você, cristã, tá aí, às vezes acreditando nessa superstição de Sexta-feira 13, de estar com medo de algumas coisas, sendo que você não precisaria. Primeiro, vamos entender da onde que vem essa superstição, de onde que vem essa data. A ideia de que a Sexta-feira 13 ela é um dia de azar, ela vem de algumas tradições culturais e históricas. No Ocidente, essa combinação da sexta-feira com o número 13 ganhou muita força na Idade Média. Muita gente considerava o número 13 por si só de má sorte, e a sexta-feira ela era vista como um dia negativo. Isso por causa de eventos históricos e culturais que aconteceram. Por exemplo, uma das teorias que mais as pessoas abraçam é que isso começou lá na época dos Templários. Lá pela data de 13 de outubro de 1307, o rei Felipe IV da França, ele ordenou a prisão e a execução de vários cavaleiros templários. Então essa data ela ficou como uma data marcada de traição e de tragédia, sabe? Mas agora a gente vai para a parte da palavra para entender o que a palavra traz pra gente sobre essa superstição, sobre esse medo. Lá em Levítico, capítulo 19, versículo 26, diz o seguinte: não comam carne em que ainda houver sangue, não pratiquem adivinhação, nem feitiçaria. Ou seja, que ele já tá letrando pra gente práticas que não vêm de Deus. Então esse tipo de prática, elas não são do Senhor, elas não vêm de Deus. Vamos agora para Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 a 12, onde diz assim: jamais deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou sua filha como sacrifício. Não permitam que alguém do povo pratique adivinhação, use encantamentos, interprete agouros, envolva-se com bruxaria, lance feitiços, atue como um médium ou praticante do ocultismo, ou consulte espíritos dos mortos. Só nesse versículo eu já podia trazer tanta coisa, que tem tanto cristão dizendo que acredita e que é muito perigoso ficar falando porque não tem base bíblica. Então cuidado com o que você se baseia, com o que você acredita. Mas eu vou me ater esse vídeo aqui somente a você acreditar nessas datas, como por exemplo Sexta-feira 13. E esse versículo ele traz, mostrando pra gente que Deus reprova todo e qualquer tipo de coisas nesse sentido que a gente busca, que a gente pratica, que a gente acredita. Ai, Paty, mas é só uma superstição. E você acha que superstição é o quê? Coloquei até aqui no meu computador pra conseguir ver qual que é a tradução de superstição. Então tá aqui, ó. Crença ou noção sem base na razão ou no conhecimento, que leva a criar falsas obrigações, a temer coisas inócuas, a depositar confiança em coisas absurdas. E aí tem até uma parte que diz assim, ó: superstição é um termo pejorativo para qualquer crença ou prática que é considerada irracional ou sobrenatural. Então cuidado com as superstições. Agora eu vou lá pro Novo Testamento, lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, onde diz assim: não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Ou seja, como cristãs, a gente precisa se afastar de tudo que não tá coincidindo, que não tá ali falando a mesma linguagem que a fé, que é a palavra de Deus. A gente precisa se afastar. Tudo bem, já lemos aqui que tudo que envolve bruxaria, que envolve falar com espíritos, que envolve todas essas coisas, tá errado. Já tá em total desacordo e desagrado de Deus. Mas qual é o real perigo da gente acreditar nisso? Além da repreensão divina, que é assim, a pior, vamos dizer assim, porque não tem nada pior do que você pecar contra Deus, contra o Espírito Santo. Existem alguns perigos de você simplesmente acreditar nessas coisas. Em primeiro lugar, é uma forma da gente se desviar da confiança de Deus. Porque ao invés da gente estar confiando em Deus para Ele guiar e proteger a gente acaba buscando, as pessoas que acreditam nisso, elas acabam buscando essa segurança em rituais, em crenças que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Aí o que acontece? Você pega a Sexta-feira 13, onde muita gente fala que é o dia do azar. E aí, em vez dela confiar em Deus, que putz, é mais um dia, Deus tá comigo, Deus vai cuidar de mim, vai me guiar no dia de hoje, assim como todos os dias, aquele dia você já acha que vai começar a acontecer tudo errado. Então você tira aquela segurança que você tem em Deus e você acredita muito mais na superstição de que aquele dia vai dar tudo errado na sua vida. E deixa eu te falar, a partir do momento em que você começa a acreditar nessas coisas, que você começa a realmente absorver isso, a comemorar a Sexta-feira 13 no sentido de você às vezes até compartilhar alguma coisa sobre, você, não sei, a partir do momento que você
adere a essa ideia de que a sexta-feira 13 ela é um dia tenebroso, ela é um dia onde as bruxas saem soltas por aí, você tá abrindo as portas para influências espirituais malignas. Quando a gente faz isso, você tá literalmente abrindo brechas espirituais para que espíritos ruins comecem a fazer parte da sua vida, da sua casa, do seu lar, da vida dos seus filhos. São portas espirituais que você abre, você mesma tá abrindo e você não percebe. Assim como você ficar praticando a mentira, assim como você ser uma viciada, assim como você ser um embriagado, assim como você ser uma pessoa arrogante, são todas coisas que Deus não gosta, e tudo isso abre portas espirituais para que o mal entre dentro da sua casa. A partir do momento em que você adere a essas coisas de bruxaria, de espíritos e coisas que estão aqui escritas de que realmente Deus não gosta, portas estão sendo abertas. Muito cuidado. Cuidado com o que você está acreditando, porque, gente, se não tem embasamento bíblico, não acredita. Eu me guio através de, sei lá, tais coisas. Tá escrito na Bíblia que isso existe? Tá escrito na Bíblia que é por esse caminho? Que você pode direcionar a sua vida baseado nisso? Não, não pode. Você precisa direcionar a sua vida baseado simplesmente em Deus. Então, ponto. Tudo que vinha a mais tá errado. E tudo isso faz enfraquecer demais a nossa fé e o nosso testemunho. Imagina você que se diz cristã e você comemora ou você acredita em coisas que não estão na palavra de Deus. Imagina como o mundo vê você. Você que deveria ser uma referência de cristã, de estar seguindo o exemplo de Jesus, você que está em busca sempre de melhorar. Você está assistindo esses vídeos do canal porque você está querendo realmente se relacionar mais com Deus e de repente alguém de fora vê que você acredita nessas coisas. Pronto, caiu por terra. Você não vai mais ser vista como uma pessoa de Deus. Porque de verdade, a partir do momento em que você começa comemorando, você começa achando engraçadinho, você começa fazendo brincadeirinhas, isso inconscientemente você vai acreditando até que um dia você simplesmente vai crer que isso é real. E aí você vai ter fugido completamente da palavra. Ai, Paty, mas eu já ouvi casos que chegava o dia ali da sexta-feira 13 e dava tudo errado na vida da pessoa. Posso te contar uma coisa? Satanás é bem inteligente. Ele não vai fazer uma coisa que a gente vai olhar e falar assim, nada a ver isso aqui, né? Tipo, tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele é muito inteligente. Ele vai usar artimanhas que façam com que a gente, nossa, realmente dá tudo errado na sexta-feira 13. É de tanto você pensar, de tanto você atrair, de tanto você profetizar sobre a sua própria vida, de tanto você ficar imaginando coisas que podem acontecer de errado, acaba acontecendo mesmo. Em vez de você ter medo da sexta-feira 13, você tem que colocar toda a sua confiança em Deus, assim como todos os dias da sua vida. Deus, ele é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na angústia. Não tem motivo para você acreditar em superstição, porque você tem Deus Todo-Poderoso do seu lado, minha irmã. E aí eu te pergunto, como é que você vive hoje? Você vive baseada na palavra, no que Deus diz sobre a sua vida, ou você vive baseada em o que folhas de jornais ou datas comemorativas dizem que pode ou não pode acontecer na sua vida? Então, recapitulando, a sexta-feira 13, ela é só mais uma data. E coincidentemente, dia 13 cai numa sexta-feira. Existe sim uma história antiga que pode ser que isso ocasione esse real medo das pessoas. Tem pessoas que trabalham com esse mundo espiritual pro lado negativo, que elas talvez tentem te induzir a que coisas ruins vão acontecer. Cuidado para você não pegar essa sexta-feira 13, era coisas que eu fazia, tá? De pegar sexta-feira 13. Aí, na época da escola ainda, né? A gente ficava todo mundo fazendo aquelas brincadeiras assim, da loira do banheiro, sabe? Aquelas brincadeiras sem noção de criança. E aí a gente chegava em casa, colocava aqueles filmes de terror de sexta-feira 13 e tal. Tudo isso, gente, pelo amor de Deus, você tá atraindo coisas negativas pra sua vida. Você tá abrindo portas e brechas espirituais para que os espíritos venham. E quando eu falo de espíritos vir, não são espíritos de pessoas. A gente tá falando do mundo espiritual. Não são pessoas que estão vagando pela terra. É o mundo espiritual. E isso a gente tem a comprovação disso lá em Efésios, aonde diz até aqui, ó. Efésios capítulo 6, versículo 12. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Então, muito cuidado. Tudo isso que você faz de ficar acreditando em folha de jornal, você tá acreditando em data, você fica com medo. Chega sexta-feira 13 e você, se passar um gato preto na sua frente, você acha que já acabou o seu dia, ou então você não passa por debaixo de uma escada aberta, ou você não se olha no espelho quebrado. Gente, por favor, isso é superstição. E quando eu falo de superstição, não é só sobre datas, viu? Porque eu vejo muita gente que, por exemplo, não sei se você já passou por isso, mas
mas eu já vi muito isso acontecer. A pessoa que pega, eu não sei nem se existe essa superstição, mas eu vi fazendo, de pegar um elefante, né, uma imagem de um elefante e colocar a bundinha dele virada pra porta, porque isso vai trazer dinheiro. Gente, sério? A bunda de um elefante trazer dinheiro? Você acredita nisso? São nessas coisas que você acredita? Por favor, cuidado. E deixa eu te falar, tem gente que mexe com bruxaria. Se não tivesse, não estaria escrito na palavra. A gente leu ali nos primeiros versículos, para não se envolver com bruxaria. Ou seja, isso existe. E isso é uma porta espiritual muito forte que você não tá afim de encarar. Você pode ter certeza disso. Você não tá afim de entrar por essa porta. Então, se você ainda acredita nessas coisas e você acha difícil, por exemplo, porque eu sei que tem muitas meninas, às vezes, que chega nessa sexta-feira 13, muitas pessoas chegam na sexta-feira 13 e começam a dar crise de ansiedade, começa a ficar com medo real. Tem pessoas que têm medo real dessa data. Ou então do Halloween, tem gente que não sai de noite de casa com medo real do que acontece. Mas olha aqui, presta atenção, se debruça na palavra, lê a palavra de Deus. Ele é a tua fortaleza, a palavra de Deus é a tua fortaleza. Se você tá com medo, eu vou te indicar para você ler 1 João, capítulo 4, versículo 18, que diz assim: esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Não tenha medo. Deus está com você todos os dias da sua vida. Coisas do mundo vão acontecer. O mundo jaz no maligno, as coisas vão acontecer. Mas se apega a Deus, não se apega às superstições. Esse é o real perigo da sexta-feira 13. Não é a sexta-feira 13 em si, não é a bruxaria, não é os espíritos que estão rolando, não é nada disso que às vezes você acredita. O real perigo da sexta-feira 13 é você acreditar nisso que não está existindo nessa data. É você acreditar numa superstição e você deixar sua fé se abalar, deixar de acreditar plenamente em Deus e abrir portas espirituais para o mundo maligno. E vou te falar, batalhas espirituais não são fáceis. É muito mais fácil você ter uma batalha com um colega teu do que com uma batalha espiritual. Então, não abra essa porta, fecha ela. Quer ajuda para fechar? Vai agora pro teu quarto, vai orar para Deus e falar: Deus, eu não quero mais acreditar nessas coisas. Por favor, me ajuda. Coloca o Espírito Santo para me ajudar aqui nessa situação. Eu não quero mais viver isso. Eu quero viver uma vida plena. Não quero acreditar nessas coisas. E se tiver alguma coisa que eu esteja acreditando que não tá fazendo sentido hoje, que não tá de acordo com a palavra, me mostra, Pai, porque eu quero desapegar, eu quero parar de acreditar nessas coisas. Ora e pede pra Deus, pede sabedoria, pede ajuda pra Deus te ajudar a simplesmente se livrar dessas crendices que você tem. E se você gostou desse vídeo, já se inscreve nesse canal, curte esse vídeo e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo que a gente tá soltando aqui. E claro, já pega esse vídeo e compartilha com o máximo de pessoas que você conhecer, porque talvez elas ainda estejam acreditando nessa crença aí de sexta-feira 13. Só mais um dia comum, vai curtir sua vida, sexta-feira, sextou, vai lá se divertir com seus amigos, sem exageros, sem se embebedar, vai lá curtir, vai desfrutar. Amanhã já é sábado e aí você vai conseguir descansar bastante, mas com fé em Deus de que vai ser só mais um dia. Só que é mais um dia com Deus sustentando você, porque se você tá viva, é porque Deus tá te sustentando no dia de hoje. Então agradeça a Ele por estar respirando, por estar viva, por estar andando, por estar podendo trabalhar, por estar enxergando as coisas. Só agradece, tá bom? Um beijo, te encontro no próximo vídeo.